Você não vai acreditar no que acabou de vazar. Um áudio secreto de Lula, que revela uma verdade que ele preferia manter escondido. Durante uma entrevista na TV Norte. E será que ele esqueceu o microfone ligado? E ele desabafa: estou fudido. E o que vem a seguir é ainda mais chocante. Dinheiro público sendo despejado em campanhas, como a de Guilherme Boulos, por exemplo, que já levou 30 milhões. E a tentativa desesperada de Fernando Haddad para encobrir os gastos absurdos do governo. O povo já está despertando para a verdade. Não fique de fora dessa revelação explosiva. Contribua com a política de direita no Brasil e compartilhe muito esse vídeo. E o áudio de uma conversa entre Lula e seus assessores vazou na semana passada. A gravação ocorreu depois de Lula conceder uma entrevista a uma rádio do Amazonas. No áudio, o assessor acredita que Lula estava de bom humor e, por isso, quis levar um assunto ao conhecimento do presidente. No entanto, Lula reagiu com uma confissão. Aproveitar que seu cabelo morado. Aproveitar que seu cabelo morado. Acho que sou bichinho aqui. Na verdade, eu tô fudido aqui. Ô Zé, organiza esse material aqui pra mim. Presidente, só fica próximo da mesa aqui, só uma foto e acabou. Tá, então, Piotr, esse vídeo, essa gravação ocorreu na semana passada, mas saiu na imprensa há pouco tempo. E aí a gente está divulgando, então, esse palavrão aí do presidente Lula, que fez um desabafo ao assessor. Agora, o desabafo é porque ele não estava lidando com os papéis, o desabafo é porque ele estava apressado, ele não queria dar entrevista, o desabafo é porque alguma coisa tinha acontecido ontem, ou no dia anterior, ou de semana, ou porque ele olhou para a diplomacia dele, ou porque ele olhou para a agenda do Ministério da Fazenda dele, ou porque ele olhou para a base política dele, ou para o que ele olhou, de repente, para a situação da dengue no Brasil, que ele não combateu, das queimadas que ele não combateu, tudo que ele deixou de fazer e que tudo só piorou no país. Se não for nenhuma dessas, pode ser todas essas, porque faz sentido. Aí dá para entender. Pode ser todas, inclusive, não qualquer separadamente, mas junto também, junto e misturado, dando a mesma nessa história. O Lula não governa. Não entrou ainda para o governo. Ele ganhou uma eleição, bom, esse foi o resultado oficial do Tribunal Superior Eleitoral, é o que diz o TSE. Enfim, a legislação é essa. Agora a questão é governar. Veja só, a gente vai falar desse assunto daqui a pouquinho. Há um problema, só vou antecipar rapidamente aqui, Paula, um problema sobre o entendimento do Banco Central do tamanho do rombo fiscal e do Ministério da Fazenda. A gente tem, neste momento, uma dívida nominal, que é o que, obviamente, a gente vai ter que pagar, nós, brasileiros, vamos ter que pagar um acréscimo de 1 trilhão, 127 bilhões. O Lula fez isso nos últimos 12 meses. Então, ele realmente está isso que ele disse. Não, ele não, os brasileiros, por culpa dele. O rombo nas contas do governo é 40 bilhões de reais maior do que o divulgado pelo Ministério da Fazenda. Apontamento do Banco Central, divulgado hoje pelo Estadão, mostra que as divergências entre a autoridade monetária e a Fazenda sobre o tamanho do prejuízo foram reforçadas depois da aprovação do projeto de desoneração da folha de pagamento. Apesar da recomendação do Banco Central, o texto aprovado pelo Congresso, com o aval do governo, permite que o Tesouro Nacional contabilize como receita primária, isto é, computada para a meta, os mais de 8 bilhões e meio de reais esquecidos por correntistas em instituições financeiras. No entanto, o Banco Central, responsável pela verificação da meta, não levará em consideração esta quantia. Além disso, segundo a reportagem, mais 26 bilhões de reais deixados por trabalhadores nas contas do PIS/PASEP foram incorporados pelo Tesouro em setembro de 2023, por meio da PEC da transição aprovada no fim de 2022. Piotr, você começou a falar sobre o assunto no bloco anterior, agora a gente traz mais detalhes aí sobre essa divergência aí nos cálculos entre o Banco Central e o Ministério da Fazenda sobre o tamanho do rombo fiscal do Brasil, do país, né? E aí a gente tem o Banco Central e o Tesouro usando metodologias distintas e aí em valores corrigidos pela inflação, a gente chega aí a uma diferença de 41 bilhões de reais, é muita coisa.
Diferenças sempre houve porque a metodologia é diferente, mas eram residuais. Era uma questão ali, né? E tudo bem. E iam sempre no mesmo sentido. O superávit foi um pouquinho maior aqui, um pouco menor ali. O déficit foi um pouquinho maior aí, mas é sempre pouquinho. 41 bi não é. Mas aqui não é exatamente um problema metodológico. A questão metodológica precisa ser explicada porque é um fato, mas a questão não é metodológica aqui. Aqui é o Tesouro considerando como receita algo que, na verdade, ele raspou a conta, por exemplo, de contas esquecidas do PIS/PASEP, ou como vai fazer agora com esses 8 bi, pouco mais de 8 bi de contas esquecidas do Banco Central, de correntistas que não movimentam a conta, está lá parado, enfim, R$20 de um, 50 de outro e tudo mais, somando dá 8 bi, pouco mais de 8 bi. A questão é que quando você vai fazer cálculo superávit primário, é o que o governo arrecada e o que ele gasta. O superávit primário não conta, por exemplo, pagamento de dívida de juros, ou seja, o serviço da dívida. Por quê? Porque você vai entender se aquele governo está administrando bem o país quando ele, obviamente, gasta menos do que arrecada. Quando ele gasta menos do que arrecada, sobra um dinheiro ou para um investimento sem se endividar novamente ou para pagar parte daquela dívida. Ou seja, você entra numa lógica de responsabilidade fiscal e gestão extremamente bem reconhecida, quando feita dessa maneira, por todo mundo. Quando você continua gastando muito mais do que arrecada, e mesmo assim você começa a considerar receita que não é, por exemplo, recorrível, ou seja, você não vai ter de novo essas contas esquecidas. Não é porque o país melhorou a capacidade econômica e a economia está crescendo e você arrecada mais por uma questão meramente percentual. A economia cresce, as pessoas ganham mais, percentual, né? Imposto é um percentual, é uma alíquota, você arrecada mais. Não, você está buscando, está raspando taxa. Teve economista que falou que isso é um gol de mão, que o Tesouro está fazendo, e você não tem o VAR para mostrar ali que aquele gol foi ilegal. O Banco Central vai chegar no final, porque o Banco Central é um órgão extremamente técnico, e dizer assim, olha, não houve o déficit não é só desse valor, é muito maior. O Tesouro vai dizer que, na verdade, foi muito menor, porque vai contar com essas receitas. Isso arrebenta a credibilidade de um governo. E um investidor, quando olha para um país, quer saber o que aquele governo está fazendo com as contas. Aí eu volto ao ponto anterior, que neste caso é muito ruim. Já se adicionou a dívida nominal, aí sim é o que o país vai ter que pagar, nós estamos acima de 8 trilhões, 8,8 trilhões, alguma coisa. Adicionou só nos últimos 12 meses mais de 1 trilhão de dívida no Estado como um todo, ou seja, as prefeituras, os estados, os estatais, o governo federal, enfim, tudo isso daí. O pagamento da dívida. A dívida só aumenta. E não é o problema só de aumentar o que já é grande por si, já é um problema imenso. É que o governo não cria nenhuma condição para o país crescer e também não consegue fazer uma gestão para economizar e fazer uma gestão eficiente. Não, o governo dobra a aposta em cada vez mais gasto. Só que isso não está trazendo resultado. Só para se ter uma ideia, e acho que isso resume, a gente está tendo até recorde de arrecadação, ou seja, o país está conseguindo arrecadar. Porque você tem inflação, as coisas ficam mais caras, você tem que pagar mais imposto. Só que o governo dobra a aposta e gasta ainda mais, ou seja, é um poço sem fim. Piore o ambiente de um assunto que é o investidor estrangeiro. Olha para o país e diz assim, pô, lá se você dever numa empresa e você for sócio de outra, eu vou lá e cobro da outra empresa, como aconteceu com a Starlink, como aconteceu, por exemplo, com a Foto de Liberdade no X. Ou seja, não é um cenário positivo. Infelizmente, mas essa é a realidade brasileira. O Banco Central vai dizer que o rombo é bem maior, porque de fato é bem maior. Ponto, acabou, não adianta ficar maquiando. O nome disso lá atrás chamavam de pedalada fiscal. Era crime, continua crime, mas o arcabouço não está sendo seguido. E olha que esse arcabouço foi feito pelo próprio governo que está aí. Agora resta saber, após essa análise perfeita dos jornalistas da Oeste, eu tenho o meu palpite e gostaria que vocês deixassem o de vocês aqui também. Será que Lula está tão fudido como ele disse por causa das contas públicas e Fernando Haddad está até mesmo encobrindo o valor? Porque, segundo a matéria, são mais de 40 bilhões que eles estão escondendo para enganar o povo. Ou será que é porque ele, Luiz Inácio Lula da Silva do PT, já colocou 30 milhões na campanha dele, Guilherme Boulos, sem ter nenhum retorno, porque não é ele que vai ganhar para prefeito de São Paulo? Até mesmo porque, vocês sabem, né? Ele está totalmente envolvido com Janones, que está sendo indiciado pela polícia. E ele defendeu Janones de rachadinha. E ainda tem aquele episódio ridículo
do nosso hino nacional, que Guilherme Boulos colocou uma linguagem neutra. Portanto, sem possibilidade dele ganhar as eleições. Deixe aqui o seu palpite. Como eu disse, eu tenho o meu, mas eu quero saber o de vocês. Mas para não ficar só em palpites, eu vou trazer para vocês este rombo bilionário que, segundo o Banco Central, Haddad mentiu. Hino neutro de Boulos repassou mais de 270 mil para a produtora. Pagamento consta na prestação de conta do pissolista da Justiça Eleitoral. A produtora Zion Produções Limitada, responsável por organizar o comício de Guilherme Boulos, diga-se de passagem, ridículo. Na verdade, eles escandalizaram, eles ironizaram o nosso hino nacional, que foi no último dia 24 de agosto, em que o hino nacional foi cantado em linguagem neutra, recebeu mais de 270 mil da campanha do candidato do pissolista à Prefeitura de São Paulo. Ao todo, os repasses para a empresa já somam 720 mil. O repasse de 270 mil feito pela campanha de Boulos foi realizado no dia 21 de agosto, 3 dias antes do comício no Campo Limpo, na zona sul da capital paulista, no qual ocorreu o episódio de acordo com os dados presentes no Divulgande Candi, sistema em que são registrados os gastos de cada candidato. O pagamento serviu para a produção de um comício e 2 eventos da campanha. Outro repasse para a Zion, que já havia sido divulgado anteriormente, é de 450 mil. Feito no dia 23 de agosto, teria sido referente a serviços de produções, planejamento, direção e acompanhamento de eventos. Como vocês podem ver, isso foi só para aquele episódio ridículo daquele comício onde ele simplesmente escandalizou o nosso hino nacional. Na verdade, viramos chacota para o mundo todo, mas ainda tem muito mais. PT é o principal doador da campanha de Guilherme Boulos do PSOL à Prefeitura de São Paulo. O pissolista já recebeu 30 milhões do Diretório Nacional Petista. O deputado Guilherme Boulos do PSOL, candidato à Prefeitura de São Paulo, arrecadou 55,6 milhões para sua campanha eleitoral. O Partido dos Trabalhadores, o PT de Lula, já contribuiu com 30 milhões, correspondente a 53% do total arrecadado. Deve ser por isso que Lula tá tão fudido, né, gente? Até para desabafar, porque ele já sabe que Boulos não vai ganhar. O povo já acordou e não quer a esquerda no Brasil. Esperamos que o povo de São Paulo vote consciente. Boulos tem como companheira de chapa a ex-prefeita Marta Suplicy, do PT, candidata ao cargo de vice-prefeita. O Partido Socialista e Liberdade, o PSOL, doou 25 milhões, representando 44,9% das doações recebidas por Boulos. Mas não para por aí não. Ainda tem ele, Fernando Haddad, mentindo para encobrir os gastos desenfreados do governo Lula. BC aponta rombo nas contas de 40 bilhões. É só uma bagatela, gente. 40 bilhões, tá? Portanto, é o que eu falei para vocês. Haddad mente para encobrir os gastos desenfreados do governo Lula. Vocês viram, não? Só na campanha de Boulos foram 30 milhões. Por que não ajudar aqueles que necessitam lá no Rio Grande do Sul? Isso o governo não faz. Deve ser por isso que ele está tanta raiva para chegar nesse desabafo do áudio que eu mostrei para vocês. Divergências sobre o tamanho do rombo fiscal foram reforçados após a aprovação do projeto da desoneração da folha. As divergências entre o Banco Central e o Ministério da Fazenda sobre o tamanho do rombo fiscal foram reforçadas após a aprovação do projeto da desoneração da folha de pagamentos, de acordo com a reportagem do jornal O Estadão. Em meio a um cenário já marcado pela incerteza fiscal, especialistas ouvidos pelo jornal Estadão alertam para a perda de transparência e credibilidade em relação ao resultado primário do Brasil, que leva em conta o saldo entre as receitas e despesas e serve de parâmetro para a verificação da meta fiscal. A gente sabe que Lula não vai bater essa meta fiscal nunca, né? Isso daí não tem dúvidas e deve ser por isso que ele está tão revoltado. Eu já deixei o meu palpite, agora eu quero saber vocês. Deixa aqui o palpite de vocês para esse áudio de Lula, esse desabafo. E também não deixe de opinar, deixe aqui sua opinião, eu quero trazer a mais interessante.
E também me diga de qual cidade vocês estão falando. Como eu falei para vocês no começo do vídeo, eu falo de Taubaté, meu nome é Renata. Deixa aqui o seu nome e a cidade de onde vocês estão falando. E deixe o seu palpite, por que Lula desabafou e disse que está fudido. Muito obrigada a todos vocês. Até nosso próximo react.